Vamos lá, pessoal, ó, continuando o assunto da aula passada, tá? A gente estava vendo semana passada, né, os povos pré-colombianos, então a gente viu os astecas e os incas. Hoje a gente vai para os maias, tá? Quem tiver dúvida, tá certo? Opiniões para dar, fala comigo lá no privado, igual a Maria Paula, tá certo? Que me procurou lá no privado e conversou comigo a respeito da teoria. Não foi, Maria? Eu até acho realmente que a teoria que eu aceito é a mais aceita. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Tudo bem. Eu tô meio assim, meio perturbada mesmo, mas vamos lá, tá? Vamos para os povos maias. Vê só. Os povos maias, tá? Eles também são chamados de filhos do sol, tá? Por quê? Porque eles, tá certo? Eram povos, vamos dizer assim, tá? Que eles viviam na região do Peru, né? Então ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma pedra em particular, tá? Que quando a luz do sol, tá certo? Bate nessa pedra, dá a formação, tá certo? De um jaguar, né? Então eles têm muito essa particularidade, tá? Que para eles o jaguar é um deus maior, né? Eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? Então vamos continuando por aqui, tá? Então é por isso que eles são chamados de filhos do sol. É porque eles também têm essa particularidade de acreditar, né, antes do jaguar, num deus maior que seria o sol, tá bem? Então o deus, vamos dizer, acima de todos os deuses dele está o sol, né? Além de ter, por isso que eles fizeram essa particularidade de ter uma pedra, tá certo? Que quando a luz do sol bate nela, ilumina do outro lado, dá o formato de um jaguar, tá? Porque são os dois deuses principais dele, né? Então, aqui eu coloquei, ó, eles têm uma origem, tá? Obscura, né? O que seria uma origem obscura? É uma origem, essa formação desse povo, você não sabe muito de onde vem, né? Então, os historiadores, eles têm uma certa dificuldade para estudar essa história dos incas, dos maias, perdão. Por quê? Porque é uma história muito baseada em mito e lenda. Tá? Então não é uma história, vamos dizer assim, uma história oral, né? Uma história verídica. Se bem que o que a gente sabe hoje, tá certo, é baseado nesses fatos reais. Mas como eles, tá certo, tem uma ligação muito forte com esses deuses, tem certas histórias, tá certo, que são baseadas em lendas, né? A maior dessa lenda, tá certo, a maior e a mais antiga, né? Lenda é que diz que eles chegaram no Peru, ó, por volta de 1200 a.C., tá? Isso seria uma lenda, né? E por quê? Porque a história conta, tá certo, que não foi 1200 a.C., foi um pouco depois, tá bem? Então, eles não desapareceram, vamos dizer assim, somente com a invasão dos espanhóis, tá? É diferente os maias dos astecas e dos incas, porque eles, alguns historiadores, né, acreditam, os pesquisadores acreditam que eles tenham desaparecido da história, apesar de hoje ainda se possuir, tá certo, muitos descendentes ainda maia, mas o que fez acabar, tá certo, a civilização maia foi, vamos dizer assim, o abuso deles mesmos, né, com o ambiente. Então, como eles eram, tá, dos três povos, o maior, então eles usaram tantos os meios da natureza que terminou a região onde eles viviam, tá certo, chegando a uma seca muito prolongada. Então eles não conseguiram se manter, tá? Eram povos que tinham muita gente, né? Chegou essa seca e muita gente foi morrendo, né? Porque não tinha como se alimentar nem como beber água. Os sobreviventes, eles conseguiram, tá, chegar, né? Por isso que a gente tem esses descendentes, conseguiram chegar hoje, tá, a ser descendentes ainda. Por quê? Porque eles saíram da região, foram para outros locais, né? E aí foram perdurando e a gente tem os descendentes, mas não chegaram a formar uma civilização como era a civilização eu só tô trocando, a civilização maia no início, tá? Que formou um império muito grande, tá? Dos três povos que a gente está trabalhando aqui, os incas, os maias e os astecas, os maias foram
os maiores, tá certo? E os mais complexos, né? Eles tinham línguas próprias e eles eram povos tão entendidos, minha gente, para vocês terem noção, que eles conversavam com os espanhóis. E ao mesmo tempo que eles estavam conversando com os espanhóis, eles eram capazes de aprender a língua espanhola com uma facilidade muito grande, para vocês terem noção, tá? Então, no império deles, eles tinham, vamos dizer assim, grandes castelos, vamos dizer assim, né? Que eram pirâmides, que a gente chama essas pirâmides, não é parecida com as pirâmides do faraó, né? Que as pirâmides do Egito, elas são retas, elas não têm degraus, tá? E as pirâmides maias, elas têm os degraus, tá certo? Então a diferença é essa aí, tá ok? Agora vamos continuar, né? Ó, eles se estabeleceram no Peru, tá? Numa região, né? Que a gente chama de Cusco. Você esquecer esse nome, você lembra de cuscuz, para quem gosta de cuscuz, né? Então, na região de Cusco, no Peru, tá? Muita gente, ó, visita, tá certo? Essa região maia, porque acredita, tá certo? Na espiritualidade, né? Vai pra lá, às vezes tá com um problema muito grande, aí vai visitar o Peru porque acredita que os deuses lá vai recuperar eles, mas antes dessa questão, tá certo, da espiritualidade, é uma cidade muito legal para ser vista como a nível de história, tá certo? Eu gostaria muito, um dia, se eu tivesse condições, de ir visitar o Peru. Não pela questão da espiritualidade, né, em si, mas pela questão da história, porque é um fato, vamos dizer assim, tá, que você tem, né, muito tempo na história ainda que se passou, né, antes da história dos portugueses, antes da história dos espanhóis, né, de índios que estiveram aqui, né, na região da América do Sul, porque o Peru fica na América do Sul, e a gente ainda tá lá praticamente, tá certo, não tá intacta, mas tem ruínas, tá certo, e são ruínas maravilhosas. Se você quiser, tá certo, você pode botar lá, tá, no OK Google, bota Machu Picchu, você vai achar, só de você ver, você vai achar uma maravilha, tá? Por falar nisso, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Vamos lá. Eles, tá certo, foram chefiados, ó. O primeiro imperador maia, tá certo, foi Manco Cápac, tá? Então, a civilização maia começou com este imperador aqui, Manco Cápac, tá? Acreditavam na contagem cíclica do tempo. O que quer dizer isso, tá? A gente tem, tá certo, um ciclo, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e morre. Então, essa era a contagem cíclica. Ele acreditava nisso aí, tá bem? Ele já tinha essa noção. Os rituais e as cerimônias, né, bem parecido, vamos dizer. A gente tem rituais, tá? Como, por exemplo, a gente vai na missa, a gente vai no culto, tá? Não deixa de ser um ritual, né? Quando a gente faz um casamento, é uma cerimônia, né? Quando você faz um batizado, é uma cerimônia, tá? Então, a gente tem os nossos rituais e as nossas cerimônias, eles também tinham, tá ok? A forma de cultuar, né? Os deuses dele e as cerimônias, em aniversário, em casamento, em morte do imperador, em morte de pessoas queridas, tá? Então, eles também, esses rituais e essas cerimônias estavam associados a esse ciclo, tá? Como eu tô dizendo, ó, se casava, tá? Tinha uma celebração, nascia alguém, tinha uma celebração, morria, tá certo? Uma pessoa da família tinha uma celebração, tinha que ter um ritual, tá? Tá passando da vida da criança, tá certo? Para adolescente, passava por um ritual, né? Então, esses rituais, eles tinham que obedecer ao ciclo, tá certo? Ou terrestre ou celestial, tá? Esse ciclo, né? Eu tô aqui na Terra, então ele é diferente, tá certo? Por quê? Porque o pessoal, a gente aqui, né? Nós, seres humanos, tínhamos que prestar conta a um Deus maior, né? Aos deuses, no caso deles, porque eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então é feita a gente, tá? A gente só não tem essa questão de acreditar em vários deuses, mas a gente acredita em um Deus só, né? E mesmo assim, a gente tá fazendo as coisas aqui, mas tá sempre, vamos dizer assim, com uma ligação, né, forte com Deus,
né? Então eles acreditavam também nisso, tá bem? Eles tinham essa ligação. Só que eis a questão, tá? Essa ligação do terrestre com o celestial, tá? Com os vários deuses dele, estavam separados pelo calendário, tá? Então, eu aqui na Terra, eu obedecia a um calendário celestial. Então, tá certo? Quando é que eu ia poder casar, tá? Quem ia ordenar isso era o Deus lá do outro lado, tá bem? Quem é que fazia essa ligação com o lado espiritual, tá certo? O lado espiritual com o lado terrestre. Eram, tá certo? Onde eu botei aqui? Eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles eram importantes, tá, na camada social maia, porque eram eles que faziam esse elo de ligação entre o espiritual e o terrestre, ok? Então era ele que determinava. Agora é o seguinte, para passar, tá certo, para esse mito, tá certo, quer dizer, esse mito não, esse ritual, tá certo, ou essa cerimônia tinha que passar por um processo de purificação, tá? Eu, para poder casar, né, eu morri agora, mas para poder ir para o outro lado, ir para outro mundo, eu tinha que passar por um processo de purificação, tá bem? No caso, eu que já morri, não tinha como passar mais não, tá bem? Porque não tinha como mais fazer processo de purificação. Mas, por exemplo, eu vou casar, né? Ou eu tô deixando de ser criança, vou pro lado da adolescência, então eu tenho que passar por um processo de purificação. Esse processo de purificação envolvia 3 etapas, tá certo? Eu tinha que fazer o jejum, né? Eu tinha que fazer a abstinência sexual, o que quer dizer isso? Não podia praticar sexo, não podia ter relação amorosa, tá certo? A confissão também, tá certo? Tinha que ser feita, ou seja, eu, tá certo, tava viva lá, né? Ia casar, eu tinha que confessar lá pro sacerdote. Olha, seu sacerdote, eu tenho um problema sério. Eu gosto de o quê? Eu não gosto de cozinhar, eu sou preguiçosa, eu não gosto de varrer casa, tudo mentira, né? Aqui sou eu, tá? Eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer essas coisas, mas só não gosto de cozinhar, sério. Mas você tinha que confessar seus pecados lá pro sacerdote, tá certo? Tinha que passar por essas 3 etapas aí, tá bem? Vê só. Isso, tá certo? Essas 3 etapas tinham que ser feitas antes do evento, é lógico, é um processo de purificação, certo? Para se tornar puro, né? Então, eles acreditavam em 3 planos, tá certo? Existenciais, né? Que a gente também acredita. Eu acredito nisso, tá? Não sei vocês. Então, a gente acredita na Terra, né? Por isso que a gente tem o ciclo terrestre. No céu, porque eles acreditavam no celestial também, né? Lá no mundo dos deuses dele. E no submundo, que é o inferno, tá? Só que ele não chamava de inferno, ele chamava de submundo, tá ok? Como aqui tem, né? A gente tem o nosso Deus maior, lá teria também o submundo, tá bem? Então, por isso, tá? Nessa crença desses 3 mundos aqui, os maias, eles faziam sacrifícios, tá? De animais e de humanos, tá ok? Eles faziam. Os animais, tá certo? Que eles faziam sacrifício eram de pequeno porte, podiam ser ou perus ou codornas, tá? Mas eles também faziam sacrifícios de humanos, tá bem? Principalmente, tá? Quando morria alguém da família, tá certo? Um ente querido, né? Quando morria o imperador, né? O imperador que era o mais importante da camada deles lá, né? Embaixo estava o sacerdote. E, tá certo, vamos dizer assim, né? Pessoas da família e o sacerdote, né? Então se fazia esse sacrifício de humano. Principalmente, tá certo, também poderia ser feito no lugar de humano o sacrifício de crianças. Por isso que eu botei aqui, ó. Tá bem? Por que se fazia sacrifício de criança? Porque eles acreditavam que era a forma mais pura, tá? Então, ao invés de sacrificar um humano, sacrificava uma criança, tá certo? Aí, vê só. O Império, pra gente terminar, tá certo, a aula de hoje, o Império Inca, ele se formou, tá certo, na dominação de vários outros povos, tá? Então, para vocês verem, para vocês terem noção, se vocês pegarem o mapa, tá, vocês vão ter a noção de quanto era grande o Império Inca,
tá? O Império Inca, ele começa lá no Cusco, né, na região de Cusco, que fica no Peru, mas ele saiu tomando tanto território que ele tomou território que, se a gente fosse comparar atualmente hoje, seriam os territórios, ó, da Argentina, do Peru, né, Peru, vamos começar por ele, Argentina, Equador, Bolívia, Colômbia e Chile, tá? 6 países, né, da América do Sul. Então, se você pegar o mapa lá e for ver, ó, começando, tá? Peru, Equador, né? Ou Equador, pela ordem lá, né? Argentina, Bolívia, Colômbia e Chile, você vai ver que não era um território pequeno, não. Era um território grande. Por isso que eles eram era chamado de Império Maia, tá? Por causa do território que era muito grande, tá? Se alguém tiver dúvida, me procura lá no privado, tá? Se cuidem e já vão estudando para não deixar o assunto para a última hora, tá? Cheiro!